recibir a vuestro hermano Hugo Guevara. Declarando abençoados a todos vocês, com todas as bênçãos, no nome do meu pai, Melquisedeque, e minha mãe, o Arcanjo Miguel. Para o dia de hoje, temos um tema muito interessante, intitulado A Ordem de Melquisedeque, a Dispensação da Ira. E esta é a primeira parte, são duas partes. Parte 1, o dia de hoje. E é muito importante esse tema, toda vez que, durante o trajeto bíblico, da leitura, do estudo bíblico, vocês sempre encontraram um tema que fala especificamente que vem um tempo da ira de Deus. Quando nós revisamos as dispensações anteriores, encontramos que Jesus de Nazaré falou da dispensação da ira, falou da ira, mas essa dispensação não se operou tal evento. Da mesma maneira, quando recordamos os eventos que pregaram durante seus 40 anos o edificador da igreja, o Dr. José Luiz Jesus, ele também fez menção dessa ira, mas tampouco se manifestou na forma em que está profetizado. Então entendemos, por todas as evidências que foram aparecendo, tanto no terreno bíblico como no terreno vivido, observamos claramente que, como resultado de estar na dispensação da Ordem de Melquisedeque, e que o protagonista dessa dispensação é o Arcanjo Miguel, é nessa dispensação, definitivamente, onde vamos observar a manifestação da ira de Deus. Por isso, o título do tema, a Ordem de Melquisedeque, a dispensação da ira, a primeira parte. Para tal efeito, agora mesmo vamos à Bíblia, vamos ao profeta Isaías. O profeta Isaías falou bastante desse tema, e lá no capítulo 13, dos versos 9 ao 11, nos disse o profeta: Eis aqui que o dia do Senhor vem, terrível, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela seus pecadores, pois as estrelas do céu e as suas constelações não darão sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer e a lua não dará seu resplendor. E castigarei ao mundo por sua maldade e aos ímpios por sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos soberbos, e abaterei a altivez dos fortes. Não sou algo esse termo, arrogância dos soberbos? É interessante, verdade? Porque nesse tempo nos encontramos com elementos como o famoso comunicado que foi emitido para os soberbos da terra, e veja que aí Isaías já estava falando dessa situação. E é muito interessante revisar ali rapidamente o verso 9, quando nos encontramos com esse comentário onde diz: o dia do Senhor vem. Ou seja, já, como disse, essa etapa o profeta estava nos anunciando. Por essa razão, esse ponto, específico ponto que estamos tratando agora, intitulamos a ira profetizada. Porque a ira aparece em muitas passagens bíblicas e é muito importante que vocês tenham em conta esse detalhe. Mas olha como diz que vem esse dia terrível, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação. Veja que isso tem duas conotações muito importantes que temos que levar em conta. Há uma conotação física e há uma conotação espiritual. Quando nós nos encontramos com o aspecto físico de alguma maneira nos dá uma sombra, nos dá uma evidência, uma prova do que espiritualmente está ocorrendo ou vai ocorrer. Nesse caso, quando diz para pôr a terra em assolação, olhe que isso está ocorrendo hoje em dia no coração e na vida das pessoas que com insensatez se apartaram da cobertura de nossa mãe, o Arcanjo Miguel. Isso está se evidenciando perfeitamente hoje, e mais, quando escutamos os testemunhos daqueles que por um pouco tempo estiveram debaixo dessas tendas e voltam novamente para cá, ao acampamento de nosso Josué, o Arcanjo Miguel, pois nos encontramos com esses testemunhos de pessoas que começaram a sentir secura, começaram a sentir solidão, adoeceram, até entraram em situações economicamente graves, situações econômicas bastante lamentáveis, coisas como essas, o aborrecimento, a tristeza, e como podemos constatar,
os que estamos debaixo dessa ordem, sim, evidentemente, recebemos ataques a momentos, a situações difíceis em tudo que vivemos, mas o gozo que hoje temos, a atitude que há em nós, o proceder com que nos conduzimos, definitivamente marca uma diferença muito clara do que é estar hoje em dia debaixo dessa poderosa cobertura e estar precisamente apartados dessa ira, que, repito, nesse primeiro ponto que estamos tratando hoje, foi profetizada. Mas não detenhamos aí, olha que tem mais detalhes, veja que interessante quando no verso 10 diz: pois as estrelas do céu e suas constelações não darão sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não dará seu resplendor. Veja que isso não somente ocorre no campo físico, é uma demonstração física, sim, evidentemente, mas sabe onde é a ênfase espiritual? A ênfase espiritual é especificamente quando diz: e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não dará seu resplendor. Tem uma conotação de que isso é na mente, porque, lembre-se, hoje em dia, no meio nosso, está a luz do mundo. E qual é o comparativo, o elemento comparativo, quando lemos a profecia bíblica, quando nos faz relação com a luz, obviamente, que é o sol? Então diz que para essas pessoas o sol vai se escurecer, e então ainda o resplendor da lua, que é precisamente para iluminar no meio das trevas, tampouco os acompanhará. E isso é o que hoje estamos vendo, o que eles estão vivendo, a situação que hoje se vive precisamente por estar dentro dessas trevas e ter tomado essa péssima decisão de ter se apartado dessa cobertura. Outro profeta que também os convido para que revisemos é o profeta Naum. Ele é desses profetas que raramente se lê, raramente é lido, mas como lhes digo, o fato de que nós estejamos hoje na dispensação, e isso é um chamado de atenção para todos nós, para que observemos os detalhes. Esse é um tempo muito interessante porque efetivamente está se pregando pela boca do arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbeth, está se pregando o Evangelho Eterno, mas e o que é o Evangelho Eterno? Bom, o Evangelho Eterno vai de Gênesis a Apocalipse, mas não se assuste pelo que vai ouvir, não se altere pelo que vai ver. Sobretudo, esteja muito pendente, porque livros que estão cobertos de pó, abençoados, hoje em dia estão se desempoeirando, porque hoje em dia vem a cumprimento. Esse é outro detalhe que também quero destacar. É bem interessante que você entenda isso. Para pessoas que têm um vasto conhecimento bíblico, e para aqueles que por acaso não têm, vai essa informação que é muito importante. Veja, na Bíblia tem muitas profecias, tem muitas coisas ditas, e então alguém observa, na etapa que nos coube viver, a etapa do edificador, nessa etapa nós vimos que a maior concentração dos ensinamentos se fez sobre as cartas paulinas, mas então havia outras séries de elementos bíblicos, dos textos bíblicos, como são os livros históricos, como são os Pentateucos, os primeiros 5 livros, os profetas maiores e menores, o Apocalipse. Bom, uma série de livros que pouco se tocaram, ou seja, se fazemos um comparativo entre as cartas paulinas e esses livros que mencionei, pois obviamente que aos que mais tempo e ensino foram dedicados foram as cartas paulinas. Então a pergunta é: o que aconteceu com os outros livros? Bom, os outros livros não poderiam ser tocados por uma razão, porque neles iam inerente o cumprimento das coisas que estavam descritas ali. Ou seja, enquanto não se cumpriam, os livros não podiam entrar, como se diz popularmente, em uma vigência, em uma ação, estavam simplesmente em um plano, como eu utilizo. Existem 2 termos dos quais eu gosto muito: plano legal, mas não podiam ser postos em efetividade porque não tinha chegado ao plano vital. Hoje em dia, graças a essa dispensação, e é para que, ouçam bem, essa mensagem vai ser dirigida aos que estamos debaixo dessa cobertura, mas também àqueles que ainda estão nesse vai e vem mental, que ainda não sabem e estão confusos, porque tudo isso os pegou de surpresa. Simplesmente entendam algo. Onde ficaram as outras passagens bíblicas? Onde ficaram os outros livros? Onde ficaram as profecias? Onde ficou o Apocalipse? Enfim, onde ficaram as parábolas? Bom, volto e repito, até que não aparecesse essa dispensação, se instaurasse essa dispensação e aparecesse o protagonista, o personagem principal dessa dispensação,
que é o Arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbete, pois, obviamente, esses livros, repito, não teriam vigência, não poderiam ser olhados. Hoje em dia, por essa razão, podemos ir a um profeta como Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3, mas faço a ênfase do verso 3 que me chama a atenção. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. Atenção com essas palavras. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. Se vinga dos seus adversários e guarda a ira para seus inimigos. Olhe bem, isso é bem interessante que você o tenha presente e vou explicar algo. Quando se menciona no texto bíblico adversários, quando se menciona guarda raiva para seus inimigos, você tem que pensar, use seus sentidos. E quando você veja o panorama, o entorno que nos rodeia atualmente e as razões que motivam esse entorno que hoje em dia nos rodeia, então nos leva a pensar, ok, apareceu o Arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbete, ok, qual foi a reação da massa que havia enquanto estava o edificador? Houve um grupo que acolhemos, que aceitamos, entendemos, perfeito, ok? E outro grupo? Bom, o outro grupo assumiu uma atitude totalmente antagônica. Agora bem, se entendemos que a presença do Arcanjo Miguel nessa dispensação e colocada em marcha dessa dispensação, que se conhece como a dispensação da Ordem de Melquisedeque, gerou essa divisão, e os que estão contra tanto do Arcanjo Miguel como da posta marcha dessa dispensação têm entrado numa atitude detratora, destrutiva, danosa, ladra, como você queira chamar, todos os efeitos que você tenha visto, o dano, os vitupérios, bom, toda uma série de elementos sujos que se tem utilizado. Pois, deixe-me dizer algo, se você tem claro que essa dispensação foi instaurada por Melquisedeque e que o protagonista que está encabeçando, liderando, protagonizando, presidindo dita dispensação está ali com todo o respaldo de Melquisedeque, quer dizer que todos os que se achem opostos a essa situação e a esse personagem se marcam dentro desse contexto abençoado. O Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. E ouça bem, se vinga de quem? De seus adversários e guarda raiva para quem? Para seus inimigos? Então, esse grupo se marca dentro dos titulares que menciona Naum, adversários e inimigos. E então aí entendemos qual é o zelo de Deus. O zelo de Deus sobre o quê? Pois sobre os que instauraram, sobre a pessoa que ele está respaldando. Olhe para isso, que interessante. Revise aí rapidamente Cantares capítulo 8, verso 6. Olha que interessante. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como uma marca sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como o Seol o ciúme, suas brasas, brasas de fogo, forte chama. Você se lembra que essas são as famosas passagens que se dedicaram de amor eterno nossos pais? Pois claro, porque eles se amam e se amam intensamente. E então imagine você, todos aqueles que se levantaram contra a esposa de Deus, esses são seus inimigos, esses são seus adversários, obviamente. E então o que? A ira e a indignação de nosso pai Melquisedeque está sobre eles, por causa do quê? Por causa que se colocaram contra ao seu arcanjo e a dispensação que faz parte de seu projeto. Tenham em conta esses detalhes, abençoados. Muito bem. Agora bem, não nos detenhamos aí, porque há muito mais coisas que seguir vendo. É bem interessante tudo o que estamos vendo. Olhem, os Salmos também nos falam disso. Olhem, vamos aí a Salmos capítulo 78, versos 56 a 59. Olha que interessante diz: contudo eles tentaram e iraram ao Deus Altíssimo. Vejam o que diz aí eles. Hoje quero fazer uma ênfase bem forte sobre esses pontos, porque a ordem de Melquisedeque, a dispensação da ira, o tema que estamos tratando hoje, quero dizer algo. Você vai ver o desenrolar do tema sobre a base de 4 pilares, que são a ira profetizada, o segundo ponto, a motivação e a razão de sua ira, e o terceiro ponto sobre
quem será derramada essa ira e como vai se manifestar essa ira. Esses são os 4 elementos que vamos tratar. Então, agora que estamos sobre a ira profetizada, olhe você que os profetas já previam isso os profetas. Ouçam bem, olha que interessante, volto e repito. Mas eles tentaram, então você pergunta, quem são eles? Quem são eles que estão vendo nesse momento Davi, quando está projetando esse salmo? Quem são eles? Bom, pense, abençoado. Olhe bem o que diz. Contudo, eles tentaram e iraram ao Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos, mas tomaram atrás e se rebelaram como seus pais, desviaram-se como um arco traiçoeiro, ou provocaram a ira com os seus lugares altos e provocaram seu zelo com suas armas e mais esculpidos. Atenta a esses pontos. Ouviu Deus e se irou e, sobretudo, abominou a Israel. Veja você que aqui há vários elementos, vale a pena revisar dentro desse processo do que é a ira profetizada. Olhe, primeiro diz, eles tentaram e iraram ao Deus Altíssimo. Ok, mas como tentaram? Como o iraram? Olhe bem, não guardaram os seus testemunhos, ou seja, não guardaram suas roupas. Lembre-se que todos esses conceitos os viemos conduzindo. Disse, se rebelaram como seus pais. Quem foram seus pais? Bom, o salmista está fazendo o paralelo entre os que foram lá no deserto, e esse tema já tratamos em repetidas ocasiões, como se comportaram os que saíram do Egito. Primeiro, não reconheceram a Moisés. Lembrem-se disso, essa foi uma das manifestações da famosa ira que desatou Deus sobre 3 personagens, que era Coré, Datã e Abirão, personagens que avivaram ao povo contra Moisés. Ainda casos como o caso de Arão e Maria. Imaginem vocês mesmos o caso dos próprios irmãos de Moisés. Lembre-se que Maria teve lepra por quê? Porque eles pensaram, bom, se fala com Moisés, conosco também fala Deus. Não se equivoque, porque aí há sempre um ungido, uma pessoa escolhida. E nesse caso, nós já sabemos quem é. Agora bem, é ali que vem contra eles essa ira. Por isso que desde os tempos antigos, já estava sendo profetizado. Agora, veja você que ali mesmo diz, desviaram-se como um arco traiçoeiro, o provocaram a ira com os seus lugares altos. Lembre-se que disse que colocasse cuidado a isso, e provocaram o zelo com suas imagens esculpidas. Bom, é o que vemos comentando durante o transcurso de todos esses temas, e tudo isso que estamos trabalhando a respeito de deixar para trás a anterior dispensação e a seu protagonista, e focar nessa nova dispensação, nesse novo período dispensacional e no protagonista que corresponde, porque todos esses são símbolos, são comparativos. Olha quando diz, e provocaram o seu zelo com as suas imagens esculpidas. Agora bem, temos claramente visto, quando vamos lá para a época do deserto, lembrem-se que ele mandava seu anjo, ele mandou o seu anjo para quê? Para que os guiasse e os guardasse no caminho. E o que acontecia quando não se submetiam a esse anjo abençoado? O que acontecia? Bom, era o mesmo anjo abençoado, o que fazia justiça, o que castigava, o que disciplinava, o que os colocava na linha. Bom, hoje é o mesmo abençoado. Hoje ele enviou o seu arcanjo, vai diante de nós. O que não ande nessa linha já sabe o que vem, porque tudo é da mesma maneira. Agora, não nos detenhamos aí, abençoados. Aqui é muito mais todavia. Vejam vocês a Hebreus do capítulo 10, dos versos 26 ao 31, diz: porque se voluntariamente pecamos, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. O que viola a lei de Moisés pela palavra de 2 ou 3 testemunhas morre sem misericórdia. Quanto maior castigo pensais que merecerá aquele que pisotear o Filho de Deus? Lembre-se que não é o filho, não é o pai e filho, é a esposa, a unigênita. Lembre-se. E tiver por imundo o sangue do pacto com o qual foi santificado e fizer afronta ao Espírito, atenção nisso, ao Espírito está em maiúsculo, ao Espírito de graça, referindo-se ao Espírito Santo, que também já sabemos que é nossa mãe, pois conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja, nosso Pai é tão formoso, tão especial, tão lindo,
que quando vocês lembram das palavras de nossa mãe, houve um tema que ela, de uma maneira muito clara, falou do borrão e conta nova, que nos convidou a todos para entrar nesse repouso que dá o borrão e conta nova. Esse maravilhoso repouso que temos hoje em dia, por efeitos de que estamos limpos, fomos embranquecidos, mas olhe você, é incrível. Há pessoas que não aceitam isso, que não quiseram isso, que não lhes chamou atenção, não gostaram, não gostaram. Então, é interessante que você veja a grande misericórdia que nossos pais tiveram conosco, a grande bondade que há hoje em dia e o desfrutar. E deixe-me dizer algo, isso é apenas o princípio de uma longa cadeia de coisas maravilhosas que vem, porque tudo isso que estamos vivendo estava profetizado, tudo isso estava profetizado, é que essa é outra coisa. Até a glória que estamos vivendo e a que vem, abençoados, tudo isso está profetizado. E está se cumprindo o que tem a ver com os efeitos da ira de Deus, pois obviamente que a ira de Deus é para aqueles que obviamente não estão submetidos à ordem de Melquisedeque. Então o que terá que vir para aqueles que estamos debaixo da ordem de Melquisedeque? Pois tem que vir uma glória maravilhosa, está profetizada e tem que se cumprir, meus abençoados. Vai se cumprir, isso é bem interessante para que você saiba. Muito bem. Abençoados, quero passar nesse momento ao segundo ponto, que se intitula a motivação e as razões de sua ira. Olhe, temos sempre que observar na palavra que Deus tem uma razão para tudo. Ele não atua inconscientemente. Tudo obedece a toda reação, toda ação de papai obedece a uma motivação. Veja você que isso da ira não é gratuito. Isso não é uma coisa que Papai Deus levantou um dia de mau humor e então, hoje quero destruir a terra. Não, 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 não. Tudo isso tem uma razão de ser. Olhe você em Gênesis capítulo 6, versos 5 ao 6, que interessante. Diz, ouça bem, viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação, todo o desígnio dos pensamentos do seu coração era mal continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso doeu em seu coração. Estamos falando da razão ou a motivação pela qual se desatou o dilúvio, que foi uma das grandes manifestações da ira de Deus. Agora bem, quando nós observamos o texto no qual se faz ênfase ali, veja você que ele viu a maldade, ele viu o que os homens estavam fazendo. E veja que essa pergunta, hoje em dia, temos que fazê-la todos, tanto prudentes como insensatas. Primeiro, ou seja, se a pessoa crê que Deus existe, que quando o véu anterior ou o véu de Jesus Cristo homem deixou de ser, devemos entender que ali havia um espírito. Pergunta muito interessante que há pouco tempo fez nossa mãe em público. Ou seja, e quem era o que estava dentro do corpo ou dentro desse véu chamado José Luiz Jesus Miranda? Então a resposta para nós é muito clara, Melquisedeque. Ok. A resposta para as insensatas? Deus. Ou seja, coloquemos dessa maneira. Então a pergunta é, se Deus na época do dilúvio estava observando a maldade dos homens e as ações dos homens, será que Deus hoje não está observando nossa atitude, nosso comportamento e nosso proceder? Claro que está observando, abençoado. E está observando aqueles que de uma maneira vergonhosa se levantaram contra o arcanjo Miguel, que está fazendo toda uma quantidade de barbaridades e coisas abomináveis que Deus está vendo, abençoados. Então a pergunta é, se Deus está vendo, será que Deus vai ficar quieto? Se não ficou quieto na época do dilúvio, será que vai ficar quieto quando sabe que estão atacando e tomando atitudes detratoras contra seu arcanjo, contra sua esposa, contra sua ajuda idônea, entendendo o zelo que ele tem com ela e sobre o que ele instaurou, como dizíamos anteriormente, que é a dispensação da ordem de Melquisedeque. Claro, abençoado, ele está observando e isso desata sua ira, tem plena certeza, isso não vai ficar impune. E mais, veja você o que diz em Romanos. O apóstolo Paulo toca nesses assuntos, Romanos capítulo 1, verso 18 ao 25, dando mais e mais ênfase no que tem a ver com as motivações ou razões
de sua ira? Olhe, em Romanos capítulo 1, verso 18 a 25 diz: porque a ira de Deus, ouça bem, a ira de Deus, Paulo a menciona também, se revela desde o céu contra toda a impiedade e injustiça. Tenha cuidado com esses dois elementos, impiedade e injustiça, dos homens que detêm com injustiça a verdade. A impiedade são atos de um proceder que não é santo. A injustiça é tudo aquilo que se faz contra a vontade de Deus, o que não é justo. E então diz: esses homens detêm com injustiça a verdade. Olha que vemos claramente algo que hoje em dia nossa mãe nos ensinou e podemos trazer à tona e se aplica maravilhosamente. Estamos falando de Pedro, o anticristo, abençoados. Veja que foi precisamente esse personagem o que deteriorou completamente esse mundo que hoje estamos vivendo, que conhecemos como um mundo que está em apostasia por causa dele, porque ele é esse personagem do qual está falando aqui o apóstolo Paulo e que posteriormente nossa mãe já nos disse claramente que esse personagem é o anticristo, digamos assim. Hoje em dia podemos dizer anti-Miguel, esse é o Pedro, abençoados. Mas olhem que quando nossa mãe tocou nesse tema, olhem que há um personagem bem bonito, bem interessante, que por efeitos, repito, de estar hoje debaixo desta ordem com o arcanjo Miguel como capitão geral de toda essa dispensação, presidente dessa dispensação, o líder máximo dessa dispensação, aqui em meio nosso, com nossa mãe, pois obviamente ela pode se meter, como dissemos, de Gênesis e Apocalipse. E olhe você, quando falamos de Pedro, o anticristo ou o anti-Miguel, olhe o que encontramos aqui na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 18. Olha como diz, e mais, analise como começa. Filhinhos, já esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, assim agora já tem se levantado muitos anticristos. Por isso conhecemos que esta é a última hora. Olhem, existem dois detalhes que quero ressaltar e me chamam muita atenção. É a maneira como o João chama a igreja, filhinhos, mas nos damos conta que não é João, abençoados. Isso é uma observação bem interessante que temos que levar em conta, e é que aqui o que está falando é a mesma terminologia que utiliza o arcanjo Miguel. Como nos chama a nossa mãe? Filhos, exatamente. Agora bem, veja que o marcador interessante é sobre identificar o anticristo. Isso nos permitiria entender que estamos no último tempo. Quando se identificou que Pedro era esse anticristo e que os que tenham essa mesma atitude são anticristos, foi para esse tempo, abençoados. E isso nos deve chamar poderosamente a atenção, porque, repito, são detalhes inerentes a essa dispensação que hoje estamos vivendo. Quero finalizar esse bloco da primeira parte da ordem de Melquisedeque, a dispensação da ira, levando-os a Mateus capítulo 12, verso 32. Aí há uma reflexão que quero compartilhar com vocês a respeito desse ponto, desse segundo pilar que vai se desenrolar para esse tema intitulado Motivação e Razões para a Sua Ira. Então aí, em Mateus capítulo 12, verso 32, diz: se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no vindouro. Abençoados, atenção, nem nesse século, nem no vindouro. Que coisa? Ouça, o que fale contra o Espírito Santo. Agora, quem é o Espírito Santo, abençoados? O Espírito Santo é o arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbete. Agora, vejam vocês que na dispensação anterior, houve muito ataque contra o protagonista da dispensação, o edificador, muitíssimos ataques, perseguições, países que fecharam suas portas. Bom,
ataques de todo tipo, intenções, até se fosse preciso matá-lo, levá-lo preso. Bom, uma série de ações bastante desagradáveis se cometeram contra ele. Mas que interessante como se cumpre. Isso é uma análise que você tem que conduzir criteriosamente. Veja você que até quando vem nossa mãe, que aparece no cenário público, olhe que ela é a que traz essa menção tão importante, que é o que se conhece como borrão e conta nova, dando-nos a entender de que tudo, e recordo perfeitamente suas palavras, e vocês devem se recordar que aqueles que talvez que não tenham tido a oportunidade, vão ao primeiro calqueio de nossa mãe, não endureçais vossos corações, e vão ver a partir dali um desenrolar muito bonito de uma atitude na qual nossos pais dizem aos que estivemos na dispensação passada e transcendemos a essa dispensação: olhe, borrão e conta nova. Ok, pronto, tudo que passou já está esquecido, tranquilo. Ou seja, como querendo dizer a todo aquele que de alguma maneira também tinha participado em alguma dessas atividades detratoras contra o edificador: olha, veja, está sendo perdoado, legal, que bom. Mas, ouça aí bem, é que esse borrão e conta nova era apagar, e a conta nova, e ali se fazia um traço, se traçava uma linha, e a partir dali em diante, mas não era que a linha de tempo em tempo estaria apagando e sendo traçada, não. Se apagava tudo o passado, se traçava uma linha, para quê? Para que a partir dali as coisas mudassem. Por isso vieram elementos tão importantes como a queda da Babilônia, a Batalha de Armagedon, para quê? Para que daí adiante viesse o processo de limpeza, purificação e embranquecimento. Qual era o objetivo desse processo de limpeza, purificação e embranquecimento? Bom, que não se repetissem aqueles atos que em um momento tivessem que ser postos em borrão e conta nova, ações da carne. Então, quando vem essa passagem, nos diz, ok, tudo que foi feito contra o véu anterior, pronto, tem perdão. De fato, já se mencionou, mas o que se diga daqui em diante, baixo o comando desse protagonista, não tem perdão. Então, olhe você como claramente diz, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E veja, se vocês se dão conta, o que mais fizeram os inimigos do Arcanjo Miguel foi o quê? Falar? O que fizeram é falar, toda a quantidade de coisas horríveis, vergonhosas contra ela. Agora bem, veja você, tudo isso é porque eles não aceitaram esse perdão. Ou seja, como se diz o conto, o tiveram por pouco, o menosprezaram. Ah, borrão e conta nova, e o que vão borrar a mim? O que vão apagar sobre mim? Que conta nova vão abrir para mim, se eu já fui edificado, dizem com soberba? Bom, precisamente isso é soberba. Mas veja você em Isaías 54:7, fala isso, diz: por um breve momento te deixei, mas te recolherei com grandes misericórdias. Olha, se você observa a palavra misericórdia, a misericórdia se aplica sobre alguém que fez algo mal e então se aplica a ele bondade, se aplica perdão, não se leva em conta, se apaga, se passa por alto, coisas como essas. Isso é misericórdia. Então, desprezaram, veja que altivez tão tremenda, abençoados, desprezaram até a misericórdia de nossos pais, a grande misericórdia de nossos pais foi desprezada por esses personagens abençoados. De todas as maneiras, como lhes disse, essa é a primeira parte. Vamos fazer uma pausa aqui porque são 4 pontos, quero que esses 2 pontos fiquem na mente do coletivo que nos está escutando e que está observando essa gravação, para que vocês analisem com muito detalhe o que implica a ordem de Melquisedeque, a dispensação da ira, o que tem a ver com o ponto da ira profetizada, ou seja, que é algo que está escrito, e você reflexione, por favor, para que entenda que tudo que está escrito tem que se cumprir. Atenção com esse detalhe. Então, como tudo que está escrito tem que se cumprir, simplesmente analise quando vai se cumprir.
E então, quando você começa a observar o entorno, os fatos, os personagens, o protagonista, a dispensação, os diferentes acontecimentos, então comece a entender que isso que estava profetizado está começando a se cumprir, está se cumprindo, está desenrolando, ou seja, estamos nessa dispensação, mas de igual maneira, o segundo ponto nos levou a entender quais são as razões e a motivação dessa ira, para que você faça uma associação entre o que está profetizado e o que motiva essa ira que está profetizada. Agora bem, quando revisamos o entorno e observamos o que diz a palavra, que motiva a ira de papai, e vemos no entorno que nos rodeia, o entorno físico, no entorno visível, audível, tangible, palpável, observamos o que é que está acontecendo. Quem são os atores dessas ações contra Deus que motivam sua ira? Qual é o centro ou foco de ataque desses detratores, desses inimigos de Deus? Então vemos que o foco ou o objetivo é atacar o arcanjo Miguel e, de igual maneira, ir contra o plano e projeto de papai, que é a instauração dessa dispensação, que se conhece como a dispensação da Ordem de Melquisedeque. Recebo abençoados que esta conferência tenha sido para todos de muita edificação e os convido a ver a segunda parte da Ordem de Melquisedeque, a dispensação da ira. Os declaro abençoados com todas as bênçãos, no nome do meu pai Melquisedeque e de minha mãe, o Arcanjo Miguel.